Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa correção da aula 4. A gente teve um primeiro momento aí começando a falar de ângulos. Aqui a continuação ela passa um pouquinho falando de ângulos também e chega aí no final que a gente vai ver sobre porcentagem, outros assuntos que ele vai abordar. E aí nesse primeiro, eu peço que você olhe para a minha seta, imagina que estamos aqui no quadro, e você acompanha minha seta como se fosse a caneta aí, tá? Não vou escrever com ela, mas é um orientador para a gente. A gente pode observar, toda vez que eu formo esse X aqui, ó, você vai ver que eu tenho 4 ângulos ao redor, beleza? O ângulo A, o ângulo E, o ângulo O e o ângulo U, beleza? Então a gente tem esses 4 e vamos lembrar da propriedade, lembrar ou aprender nesse momento, ela chama-se ângulos opostos pelo vértice. Opostos quer dizer que eles estão frente a frente, tipo e o A e o O. Toda vez que isso acontecer, eles serão idênticos, serão iguais, combinado? Então o ângulo U e o ângulo E são iguais, por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. O vértice aqui, ó, é o encontro das duas retas, beleza? Então você fez, ó, cruzou as duas retas, consegue ver aqui na imagem? Esse cruzamento é o meu vértice. Agora, se é o meu vértice e os ângulos são opostos pelo vértice, quer dizer que eles são iguais, são congruentes, se a gente fosse usar uma nomenclatura um pouquinho mais matemática aí, tá bom? Então, eu vou dizer que o 4x mais 5 e o 3x mais 30 são iguais. É isso que eu estou dizendo aqui na resposta. Você consegue observar? Então, 4x mais 5 igual a 3x mais 30 é uma equação. Se é uma equação, qual é o nosso combinado? Letras para um lado, números para o outro. Então, o 3x que está positivo, ele chega como negativo. O 5 que está positivo, ele chega como negativo. Então, troquei o lado, troco a operação. No caso, mais vira menos. E aí, organizando, quanto é 4x mais 3, menos 3x? 1x. 30 menos 5 são exatos 25. Então, cheguei na resposta. Só que, nesse momento, ele não pediu calcule o valor de x. Olha o que ele pediu. Determine o valor dos ângulos. Então, eu vou usar essa informação para descobrir o valor dos ângulos. Quando eu digo 4x mais 5, eu troco x por 25. Então, ficará, não é 425, são 4 vezes 25, mais 5. Ou seja, 100 graus, que me dá aqui, ó, 4 vezes 25, mais 5. Então, 100 aí, ó. Aqui até peço perdão, já vi aqui que eu coloquei inclusive o valor a mais, tá? Eu coloquei 125 e não está correto, é 105, beleza? A resposta 105, tá? Para você corrigir aí na hora de fazer. O U e o E valem 105, o que altera a resposta de baixo também. O A, ele está do lado do U. Toda vez que isso acontece, ó, você pode observar uma reta aqui. Ó. Toda vez que a gente tem a reta, a gente tem 180 graus. Então, a gente pode observar que aqui seria 180 menos 105. Então, a resposta aqui seria 75, combinado? Então, 75 graus e aqui 105 graus, para ficar aí corrigido para você, ok? O 25 aqui está correto, só tem que alterar aqui 105 e 75. O importante é que você tenha entendido, inclusive, que o A e o O são iguais, e o U e o E são iguais, beleza? Coloquei aqui no final para você, ó, igual ao E e igual ao U, beleza? Então fica aí, ó, para você essa primeira questão de número 6, continuando o nosso conteúdo aí da última aula. Deixa eu descer aqui um pouquinho para você poder ler junto comigo. O passo de Camila mede 60 centímetros. Ela contou 27 passos ao medir o comprimento da sala de aula onde estuda. Qual é o comprimento dessa sala de aula em metros? Primeira coisa, ela deu 27 passos de 60 centímetros cada um. Então, a primeira coisa é multiplicá-los, ok? Ao multiplicar 27 por 60, e aí eu te aconselho a armar a conta e não usar a calculadora para você treinar, para você ganhar aí a ciência de poder fazer isso à mão.
Mesmo que você tente uma provinha aí fora da escola, você dificilmente poderá usar calculadora, então é bom e importante que você aprenda a fazer contas, tá bom? Então, arme a conta e confirme que a minha resposta deu correto aí, ó, ficou 1.620 centímetros. Só que ela quer em metros, combinado? Então, para eu passar para metros, a gente vai voltar duas casinhas. Então, para eu voltar aqui duas casinhas, eu vou chegar na resposta 16,20 metros, combinado? Então, esse é o comprimento da sala de aula da Camila, ok? 16,20 metros. Chegando na questão 8, ele pede aí, ó, Penha dividiu 1,6 kg de balas em 4 porções de mesma massa. Com quantos gramas de balas ficou cada porção? Então, como ele quer em gramas, eu já fiz a alteração aqui no início. 1,6 quilogramas para chegar em gramas, você tem que andar 3 casas para a sua direita. Então, 1,6 irão se transformar em 1.600 gramas, ok? Combinado? Então, aí você vai ter 1.600 gramas dividido por 4. Então, 1.600 dividido por 4 são aí exatos 400 gramas. Então, cada porção ficou aí com 400 gramas de balas. Caminhando, temos aí na questão 9, Bruno comprou um frasco com 2,5 litros de sabonete líquido. Ele vai distribuir este sabonete em frascos cuja capacidade é de 250 mililitros. Quantos frascos Bruno vai precisar? Veja você, primeira transformação, ó, pega o total, 2,5 litros. Para eu transformar em mililitro, você mais uma vez vai andar 3 casas para a sua direita. Então, andei a primeira, ficou 25, e as duas seguintes eu preciso colocar 2 zeros. Então, por isso, 2.500, não preciso colocar vírgula. Poderia, mas não preciso, não é necessário, tá bom? Então, 2.500 mililitros, que você vai dividir por cada frasco. 2.500 dividido por 250. Você observar aqui, essa conta a gente pode pensar até que o 250 com 250 dá 1. E aí 1 com um zerinho do lado vira 10. Tá? Uma maneira de pensar, tá? Não é o ideal sair cortando aqui, tá? É meio feio isso, você pode cortar 0 com 0 e falar que 250 por 25 deu 10. Tá? Ali é só uma forma de raciocinar, quando a gente tem zeros aí no final, nos ajuda, tá bom? Não é o ideal cortar 250 não, porque ficaria bem estranho aí a logística. É melhor cortar 0 com 0 e aí você escrever 250 dividido por 25, que vai me dar 10, ok? Caminhando aí para o número 10, como eu havia falado, a gente começa a falar um pouquinho de porcentagem nesse momento. Então a gente tem aí, ó, 24%, que na fração decimal, aqui ele falou decimal e deixou sobre 100 na resposta que ele botou. Mas se é decimal, eu leio aí como o denominador 10. Então eu preferi fazer a troca, tá? Eu deixei o sinal de igual, porque a gente pode fazer os dois. 24% seriam 24 sobre 100. E se eu quiser tirar um zero, entra a vírgula aqui pra gente. 2,4 dividido por 10. O mais usual aí é a primeira, 24 sobre 100. Mas quis deixar aqui para ilustrar. E quando a gente coloca o número decimal, vira exatamente 0,24. Que anda 2 casas para a sua esquerda, beleza? Porque você está dividindo. Aqui, 135 sobre 100, você vai ter exatamente 135%. E andando 2 casinhas para a esquerda, são 1,35. Aqui a gente tem 0,08. Se eu devolver 2 casinhas, que agora é o processo contrário, eu vou ter exatamente 8%. 8 sobre 100 ou 0,8 sobre 10. Lembrando que aqui seria 13,5 sobre 10 também, se a gente fosse organizar. Então tá aí a nossa tabelinha totalmente completa, falando já de porcentagem. Avançando aí para o número 11, você vai ver, deixa eu tirar aqui meu rosto, você vai ver aí contas já para a gente fazer. Então eu escrevi aqui todos como fração, tá vendo? Como a gente acabou de treinar, 5 sobre 100 vezes 450. Eu preferi multiplicar e depois dividir. Então, 5 vezes 450 são 2.250. Dividido por 100, você corta o zero. 225 dividido por 10, que sobrou,
são 22,5. Aqui eu já fiz diferente. Você vai ver, ó, cortei o 0 e o 0 com os dois de baixo, sobrou 12 e aqui sobrou 7. Então, 12 vezes 7 são 84. Na letra C, temos aí, ó, 27% de 25. Então, 27 sobre 100 vezes 25. Aqui, ó, de novo, 27 vezes 25 são 675, dividido por 100. Você vai andar duas casinhas para a sua esquerda. Então, são aí 6,75. 8,5 vezes 980 são aí 8.330. Corta 0 com 0, e aí vai sobrar 833 dividido por 10. São 83,30. Aqui, 0,5. 0,5 é metade. Metade de 560 são 280, dividido por 100. Você vai andar duas casinhas para a sua esquerda. E aqui estou vendo aí, ó, já coloquei aqui acabei colocando a resposta direto, tá? Mas temos aí, ó, 2 zeros cortam com 2 zeros, beleza? Sobrou 50 e sobrou 90. 50 e 90, você faz 5 vezes 9. Quanto é 5 vezes 9? 45. Bota aí os dois zerinhos do lado. Então, são 4.500. Então, estão aí as 6 letras que ele te pediu para treinar. Peço que você possa refazer com carinho, pausar o vídeo, tentar fazer aí junto comigo, para você aprender ainda melhor, tá bom? A gente tem aí a número 12, deixa eu caminhar aqui deixa eu descer aqui para poder você ler com tranquilidade. Apesar que ficou cortado aqui, não tem problema. Uma loja de calçados colocou algumas mercadorias em promoção. Ludmila, que é a gerente, construiu uma tabela para mostrar aos clientes os descontos praticados, mas algumas lacunas ainda precisam ser preenchidas. Ajude Ludmila completando a tabela abaixo. Então aqui temos a mercadoria, o preço, o percentual de desconto, o valor do desconto e o preço com desconto. Tá? R$ 120, desconto de 20%. 20% de 120 são exatamente, você vai fazer todo o processo da tabela anterior, vai descobrir que isso são R$ 40. Qual é uma dica que eu dou? Você pode pensar no 10%. 10% você corta um zero, combinado? Quando eu corto um zero, dá 12 reais. Como 20% é o dobro, acabo de verificar aqui que inclusive eu botei errado, tá? Foi até bom falar aqui, não são 40 reais, me perdoe. 40 reais seria se fosse 200 reais. Então não são 40 reais, são 24 reais, ok? Então aí a gente tem 24 reais. Então, 24 reais e o preço com desconto não serão 80 reais, serão 96 reais, ok? Então, 24 reais e aqui serão 96 reais. Por favor, corrija aí quando você completar o seu material. Aqui a gente tem, ó, o desconto e o preço com desconto. Se eu somar, eu vou descobrir o preço total. Ou seja, R$ 13,50 com R$ 76,50 são 90 reais. Então, 90 reais. Eu quero descobrir 13,50 são quanto de 90? Você pode fazer uma divisão, é uma ideia, tá bom? Esse dividido por esse. E aí você vai chegar em 0,15, que são exatos 15%. É o caminho mais direto aí para você fazer. Ou em alguma aula que a gente for fazer aí, regra de 3 também vai ser possível. Mas nesse momento você pode fazer a divisão e descobrir 0,15. Combinado? A gente tem aqui, ó, eu tive um desconto de 12% e vou chegar aí num preço com desconto de R$ 39,60. R$ 39,60, se o desconto foi 12%, quer dizer que você está pagando por 88% do produto, beleza? Então, 88% do valor custam R$ 39,60. Como que eu posso descobrir? Aí você pode fazer a conta, pegar R$ 39,60 e dividir por 88%. É uma maneira, 0,88. E aí, ao dividir R$ 39,60 por 0,88, você vai chegar na conta R$ 45. Você pode armar isso para treinar. Queria usar a calculadora nesse momento. Posso, para conferir essa resposta. Ótimo. Mas o bacana aí é que você possa treinar a conta. E claro, se tu pagou 45 e recebeu lá o final 39,60, o seu desconto foi
de exatamente 5,40, combinado? Então temos aí a 12ª questão e a 13ª, para a gente encerrar esse segundo bloco, temos aí, ó. Na maioria dos restaurantes, costuma-se acrescentar à conta 10% do total de gastos, como taxa de serviço ou gorjeta. A conta de 2 amigos ficou em R$ 68,00 sem a taxa de serviço. Então vamos lá, ó. Qual seria o valor da taxa para essa conta? R$ 68,00. Quando eu pego 10%, eu só ando com a vírgula. Então ficou aí R$ 6,80. O total novo vai ficar 6,80 mais 68, R$ 74,80. E aqui quanto cada amigo pagou, sendo que eles pagaram a mesma coisa, dividiram o total. Então, aí a gente tem 74,80 dividido por 2, são exatos aí 37,40, beleza? Então, assim a gente encerra a segunda parte dessa aula número 4, que teve uma quantidade extensa de questões, por isso que eu dividi em 2 pedaços. Peço que você pause o vídeo, ali a gente teve 2 correções para fazer. Faça aí calmamente para você estudar junto com o vídeo e poder treinar ainda mais os seus estudos. Valeu!